Hoje é o dia do áudio aberto, quarta-feira, e aí eu vou dizer que meu estilo de aula, seja ele presencial ou à distância, é uma aula que eu faço, que é uma aula que eu brinco que eu faço acupuntura conceitual. Uma das coisas que acontece muito em sala de aula é a pessoa falar, agora depois do que você falou, né, eu saí da caixa. Aí, por exemplo, né, eu falo aí uns 20, 25 minutos, não tem slide, já há muito tempo, primeira vez que eu dei aula na pós lá na COP, eu levei 400 e tantos slides, ficava pensando nas piadas, projetava tudo, muito inseguro. As minhas palestras também. Depois eu fui ganhando segurança, fui criando histórias, tem as histórias, né? Eu trabalho com determinadas histórias, são metáforas, brincadeiras, para facilitar o entendimento. Então, palestra, essas brincadeiras valem, e também eu faço, quando é uma aula, né, que é mais tempo, aí eu também faço as brincadeiras, mas a gente vai conversando, batendo papo. Eu chamo de acupuntura conceitual, porque a pessoa diz sair da caixa. Aí eu falo, a gente não sai da caixa. A gente, na verdade, olha para a própria caixa. A ideia da mente primária é da mente secundária. Quando a gente vai fazer uma aula, a gente ativa a mente secundária para questionar os conceitos que estão na nossa mente primária. E aí a pessoa começa a pensar diferente, revisar aquilo que ela pensava em cima da mente primária. Então essa reflexão me ajuda muito, porque, primeiro, eu aprendo com as dificuldades que as pessoas têm. Eu me lembro que eu fui dar uma aula, né? E aí, às vezes, as pessoas me faziam perguntas. Eu me lembro que era uma pergunta sobre se guitarra, a menina perguntou se guitarra era uma mídia, né? Se os instrumentos eram uma mídia. Aí eu falei, deixa eu pensar aqui, né? Depois eu voltei e falei, olha, eu acredito que se a gente pensar de maneira bem ampla, pode até ser. Mas como o nosso foco, falei para ela, foi no dia seguinte, não foi no mesmo dia não, como o nosso foco aqui e aí era um curso de marketing digital da faixa, eu falei, a gente fazer marketing digital para pessoas e organizações, e aí isso aí entra no mundo artístico, eu acho que não cabe a conversa aqui na sala de aula, mas se a gente quiser bater papo sobre isso, tomando uma cerveja depois, no final do curso e tal, beleza. Mas aqui a discussão não vale. Então, essa provocação que as pessoas fazem vai aprimorando a sua capacidade de trabalhar. E aí tem uma outra coisa, que é o seguinte, o meu papel, desde que eu comecei a trabalhar como conceituador, e eu faria uma marca aí de 2006, quando publiquei meu primeiro livro, né? Desde esse momento que eu comecei como conceituador, o meu papel é tentar organizar esse ambiente de diálogo bagunçado que é compreender o digital. Então, para eu poder organizar esse ambiente de diálogo, eu tenho que conhecer o diálogo. Eu tenho que conhecer como as pessoas pensam. Eu tenho que conversar com as pessoas para eu poder ter os argumentos para dizer, cara, não é bem assim, não adianta eu ficar viajando na maionese, né? Bom, então a partir daí eu tenho desenvolvido. Então o tema aqui do artigo o título ficou Por que transformação digital é um conceito fraco? E eu vou fazer hoje, né? Eu vou fazer uma palestra aqui em Teresópolis para um grupo de inovação, e aí me inspirou, né, a falar sobre isso, porque a gente está querendo criar esse grupo, e eu digo sempre o seguinte, se a gente não tem a visão de longo prazo, a qualidade de um grupo de inovação que quer fazer mudanças numa cidade vai ser bem menor. E aí depois eu vou falar da conversa que eu tive aqui com o ChatGPT e eu estou criando uma nova metodologia. Eu já tinha ensaiado isso, mas dessa vez a coisa está ficando mais robusta. Então eu resolvi abordar a questão da transformação digital. Aí o que eu fiz? Beleza, eu comecei a trabalhar
abri uma conversa com o ChatGPT e depois coloquei, e vou mandar o PDF para vocês, de todo o diálogo que eu tive com o ChatGPT, né? Então a gente começou a conversa e eu falei, olha, eu acho transformação digital um conceito fraco. E por incrível que pareça, logo na primeira resposta dele, ele não questionou muito não. Ele veio e concordou comigo. Olha o que ele me disse logo de cara. Transformação digital é um conceito fraco porque é excessivamente vago e generalista, abrangendo desde pequenas mudanças tecnológicas até grandes iniciativas estratégicas. Essa amplitude dilui seu significado, dificultando a criação de ações concretas e alinhadas a objetivos claros. Então é uma coisa assim, e aí é uma frase que ele, inclusive, coloca, que ele diz assim, aí eu botei, gosto dos seus argumentos, principalmente a ideia de que tudo pode ser transformação digital e nada pode ser como você disse. Aí eu abro aspas aqui para o tio Chatinho. Usar um software de videoconferência pode ser considerado transformação digital, mas isso não implica uma mudança estrutural ou estratégica na organização, né? Colocando videoconferência. E aí eu também digo, né? Muita gente pode dizer que colocar uma impressora é fazer transformação digital. Simples assim. Porque você está fazendo uma transformação digital. Aí botei, considero que hoje não uma revolução tecnológica, mas de sobrevivência. Um ajuste entre o antigo ambiente de sobrevivência, que tinha menos gente no planeta, para o novo com mais gente. Aí nós fomos conversando. Eu fiz com o ChatGPT, por isso que eu comecei o papo com esse negócio da sala de aula, como se ele estivesse na minha sala de aula, antecipando o que vai acontecer agora, daqui a exatamente 1 hora, aqui na universidade que está abrigando esse grupo, né? Aí eu falei para ele, aí ele fala, concordo que essa perspectiva amplia o entendimento da revolução digital, situando-a dentro de um contexto mais profundo e abrangente. Aí ele fala, o ambiente de sobrevivência tal, papá, né? O termo transformação digital é insuficiente porque falha em situar a tecnologia. Aí eu digo, tudo bem, mas precisamos de algo para substituir o termo. Aí eu falo, cara, se não é transformação digital, aí eu coloquei 2 opções para ele. Transformação para a curadoria ou transformação para a descentralização. Porque aí eu dou uma coisa objetiva. Eu digo assim, eu não vou fazer uma coisa genérica, que aí eu já de novo faço, né? A ideia, né? Trans é você mudar de um ponto para outro, formação é mudar a formação. Quando você fala em formação, aí ele fala digital, transformação digital. Mas o que é a formação digital? Digital é tecnologia, é uma coisa. Então você tem que dizer qual é a mudança na formação e não qual é a tecnologia que você vai usar. É aquela confusão. Estamos vivendo uma revolução tecnológica ou estamos vivendo uma revolução da sobrevivência? A transformação digital mascara isso. E aí ele e eu, tivemos a concordância de dizer, isso aí tudo era, no fundo, uma resistência. Que eu digo que eu estou mudando, que eu estou fazendo, etc. Tal, mas a questão central, e aí eu botei pessoas e organizações estão fazendo essa transformação para a curadoria. Mas as organizações, o objetivo de uma organização é aumentar a sua competição. E o objetivo do ser humano é sobreviver melhor e, no fundo, é poder competir melhor no novo cenário. Aí eu botei transformação para a descentralização e transformação para a curadoria, né? Aí eu falo que a curadoria que permite a descentralização, então vamos lá. A curadoria, no fundo, nós temos aí 2 coisas, né? A transformação para a curadoria não é o objetivo do Sapiens. Vamos por etapas. O que o Sapiens faz ao longo da sua jornada, né? Isso está em Mises, está em Hayek, né? O que ele quer é viver de uma situação pior para uma situação melhor. É isso. Então, o que o Sapiens está querendo, quando ele abraça o celular, quando ele abraça o Uber, quando ele abraça o Airbnb, quando ele começa a comprar na Amazon, ele quer melhorar de vida.
quer pagar menos, quer ter mais conforto, quer ter mais facilidade, e aí ele vai, tudo que vai trazendo isso para ele, quero. Então o objetivo é melhorar de qualidade. Beleza. Aí como é que a gente melhora de qualidade quando a gente vai aumentando a população? Eu estou morando em Teresópolis, hoje até estava comentando com um amigo meu. A cidade vazia. Hoje você sai para caminhar, não tem ninguém na rua. Quando eu vou ao Rio de Janeiro, eu levo um susto. A quantidade de gente que tem no Rio de Janeiro, para mim é um negócio que hoje me chama a atenção, me incomoda. Né? E aqui é muito pouca gente. Então a gente vive hoje um mundo muito mais complexo. Então, se a gente aumentou a população, a gente vai ter que criar um ambiente de sobrevivência compatível com essa população. Então a gente está fazendo uma transformação para a melhoria da qualidade de vida com os 8 bilhões. Seria isso. Para que a gente possa lidar melhor com os 8 bilhões, a gente vai implantar a curadoria. A gente vai imitar as formigas, conforme está no subtítulo do meu livro do ano passado. A gente vai imitar as formigas por quê? E isso tem a ver com todas as espécies. Quanto mais uma espécie é numerosa, mais ela vai saindo do modelo de sobrevivência, comunicação, baseada na oralidade, e vai caminhando para os rastros, como é o caso das formigas. Que cada formiga tem uma autonomia muito maior do que um lobo. E aí, a partir daí, você consegue gerenciar melhor. Então, nós estamos indo para o aumento da descentralização via curadoria, que foi viabilizada pelo digital. Vamos por parte, então. O digital viabiliza um novo ambiente de sobrevivência na direção da descentralização, viabilizado pela curadoria. Então, é transformação para a curadoria na direção da descentralização. Aí ele diz, beleza, show de bola. Ele diz, a transformação para a descentralização é mais abrangente, servindo como um conceito guarda-chuva para descrever a tendência, eu diria, a macro tendência central da nova dinâmica de sobrevivência, onde redes distribuem funções e responsabilidade, tornando estruturas mais resilientes. Ambas as alternativas, transformação para a curadoria ou transformação para a descentralização, têm força para substituir transformação digital e dar foco à narrativa sobre o que realmente importa na transição atual. Aí a gente veio conversando e tal, aí eu falei, querido, que o ChatGPT tem um pouco isso, né? Ele faz uma espécie assim de... É aquele amigo teu que diz que tudo que você fala, ele diz que está ótimo. Então você tem que pedir para ele dar uma questionada. Eu botei Thomas Kuhn no meio, ele gosta. Estou mandando toda a conversa para vocês no PDF, né? Inclusive criei também um projeto Transformação Digital, Nepo Tio Chatinho, que vocês podem até fazer busca, se vocês quiserem, vou botar o link aqui também, em que vocês podem acessar, né? E isso aí é uma coisa que a gente está incorporando. E aí eu falei assim, cara, questiona. O que você não concorda com as coisas? Aí ele fala, as mídias como exclusivas disjuntoras, que eu estou dizendo, a mídia é o principal, é o ponto de ruptura das eras civilizacionais. Ele fala, não, você está esquecendo da energia, você está esquecendo da ciência, da organização social, etc. Eu falo, opa, para. É um aluno que vem para mim colocar desse jeito. Ele está trazendo o mainstream. Eu falo, meu irmão, eu não estou dizendo que a energia não é importante. Sem energia, não teria televisão, não teria rádio, não teria nenhum equipamento digital. É óbvio que a energia elétrica é um negócio assim que muda profundamente a espécie humana. Mas o que acontece? Quando eu vou dizer o ponto de virada não foi a energia. A energia viabilizou o eletrônico. E o surgimento do eletrônico, do digital, foi que aí, a partir daí, começou a revolução e a nova era civilizacional. Não era perceptível, porque eu tenho energia elétrica, que eu estou aumentando a descentralização. Não é. Eu posso resolver uma série de problemas, mas o problema central, para resolver o problema da complexidade do ponto de vista de um novo ambiente de sobrevivência, é a mídia. Por quê? Aí eu expliquei para ele, a mídia está no cérebro.
é uma prótese do cérebro. Mudou a mídia, mudou o cérebro. Mudou o cérebro, mudou o sapiens. Mudou o sapiens, mudou o modelo de sobrevivência. Aí depois ele vai questionar a descentralização como tendência universal. Pô, mas tudo vai ser descentralização, mas tem coisas que tem que ser centralizadas ainda. Eu falei, não. Eu acho que a tendência, vamos ter zonas de abandono, ainda teremos zonas de abandono na sociedade, né, em que vai haver resistência. E aí ele diz, mas determinados problemas como pandemia, como a questão climática, etc., tal, pede centralização. Eu falo, cara, no paradigma 1.0 pede, mas na tendência que nós temos, necessariamente essas soluções não vão vir do centro, como muita gente pede para criar grupos da Unesco, para mexer com inteligência artificial, etc., controlar. Isso ainda é uma visão centralizada. Aí ele botou focalização exclusiva no longo prazo. Eu falei, não, cara. Eu digo assim, quem está no curto precisa ter a visão de longo, para não ficar no curto, no escuro. Agora, obviamente, o cara pode dizer, cara, eu preciso ter uma noção do longo para atuar melhor no curto prazo. Então, é isso que eu vou fazer aqui, dizer para as pessoas, tudo bem, você está preocupado com a cotidianidade, mas a gente precisa ter uma visão de contemporaneidade, senão a gente não consegue enxergar, ainda mais assim um projeto como esse aqui de Teresópolis, que a gente vai pensar no futuro da cidade, a gente tem que pensar num futuro mais descentralizado. Depois botou as organizações tradicionais como incapazes. Ela fala, não, mas as organizações tradicionais. Aí embolou a Amazon. Eu falei, cara, a Amazon, ele diz que a Amazon e a Microsoft. Eu falei, cara, a Amazon já surgiu como marketplace desde o início. Ela já vendia coisa dos outros desde o início. Ela já era curadora, era uberizada desde o início. E a Microsoft, as empresas de tecnologia, elas estão sobrevivendo, né? Mas elas não são organizações tradicionais. E mesmo assim a Microsoft está perdendo espaço para o Google Docs. Hoje quem usa o Word agora é pouca gente, né? E para fechar, a visão da resistência como inércia epistemológica. Eu falei, a inércia epistemológica, da incapacidade da gente pensar, é um problema que ele fala, mas tem aí a questão que as pessoas estão com problemas de curto prazo. Eu falo, não, existe um problema psicológico além do epistemológico. Aí nós fomos, conversamos, e foi um papo super legal, e digo assim, foi bom para mim, por quê? Porque eu cresci no diálogo, e é isso que é importante no diálogo. Vamos à frase que abre o artigo. A verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Vou repetir. A verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Marcel Proust. Bom, pessoal, estamos aqui começando aí a 13ª imersão. Vai dar 750 o semestre todo. E aí eu vou ler para vocês. Eu estou agora coletando com o pessoal que está renovando, que está ficando na escola, os depoimentos. Então eu não quero falar. Nepo, o que você está falando é o que você acha. Eu vou botar aqui o que as pessoas acham. A Bimodais é uma oportunidade preciosa que a gente tem para interagir e para aprofundar a reflexão sobre o novo cenário. Pedro Flecha Ribeiro, diretor do Colégio Andrews. Fernanda Pompeu, escritora. Na Bimodais eu entendi que a mente primária é algo espontâneo e automático, onde tem um cofre e o Nepo nos ajuda a abri-lo. Susan Costa, professora de biologia. A Bimodais me ajudou a consolidar a ideia sobre o futuro da educação. Aline Stafford, advogada. Nepo tem um talento único para nos guiar em um processo de autodescoberta, ajudando-nos a enxergar o mundo sob novas perspectivas. Ana Karenina, participante da escola. A Bimodais agregou muito na minha vida, pois entendi que ser quem a gente é o melhor caminho e existe um lugar no mundo para isso. E Tereza Rodrigues, educadora. Os conceitos da Bimodais estão sendo fundamentais para eu conseguir orientar outros pais e educadores sobre o mundo digital. E aí fecho aqui com Du Tomé. Tem várias outras aqui. Empresário especializado em inteligência de mercado.
Na bimodais você não recebe aquela velha opinião formada sobre tudo. Foi de Raul Seixas. É isso. Bora aí para a 13ª imersão, galera?